Olá, meninos e meninas do sétimo ano. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí começando mais uma semana, mais um dia de aula, né? E hoje nós vamos avançar nos conteúdos, né? Está se aproximando aí a semana de provas, então todo mundo bem atento nas explicações, fazendo as últimas anotações aí, né? Para que quando chegar o dia lá do teste, da provinha da gente, todo mundo, ó, consiga se dar bem, tranquilo? Vou iniciar aqui a apresentação. Peço para vocês abrirem o material na página 64, tá? Página 64, onde nós estaremos falando, nessa página aqui, da concordância nominal. Então, todo mundo bem ligado, bem focado, tá? Eu vou desaparecer, vou deixar a tela só para vocês aí. No finalzinho eu volto e a gente conversa mais um pouquinho, tranquilo? Então, a partir de agora, vamos de concordância nominal. Falar sobre concordância nominal é você falar sobre, por exemplo, aquilo que exerce uma relação de concordância entre os nomes. Quando nós falamos de nomes, nós estamos nos referindo ao quê? Artigo, adjetivo, pronome, numeral. Então, são esses nomes que vão exercer uma concordância entre gênero e número. Gênero, para quem não lembra, é quando nós temos que uma palavra pode ir para o masculino e para o feminino. Exemplo, eu posso dizer homem. Eu tenho aí que qual seria o contrário de homem e mulher, né? Tá, aqui nós estamos falando de uma palavra masculina e feminina. Mas, por exemplo, tem palavras como adjetivos que nós transformamos eles aí em masculino e feminino. Olha o exemplo, bonito. Bonito, quando eu fosse falar de mulher, seria mulher bonito. Olha que estranho que ficaria. Nossa, que mulher bonito. A gente já percebe que há um erro aí. Um erro de concordância. Porque a palavra bonito tem que concordar com substantivo em gênero e número. O que é número, professor? É quando nós temos essa ideia de plural e singular. Então, se fosse as meninas bonitas, está correto? Não, não está correto. Ou então, as meninas são bonitas. São bonita. As meninas são bonita. Isso está errado, não pode acontecer. Tem que ter a concordância. Então, vamos entender o que é essa concordância. Concordância nominal. Temos a regra geral aí no módulo de vocês dizendo o seguinte. Essa é a regra principal, tá, minha gente? A partir dessa regra que todas as outras nascem. Então, regra geral. Todas as palavras que se referem ao substantivo, como artigo, adjetivos, pronomes, numerais, devem com ele concordar em gênero e número. Então, presta atenção. Quando eu tenho um substantivo aí, a regra geral diz que o que vem depois dele, como artigos, adjetivos, pronomes, numerais, tem que concordar em gênero, que é masculino ou feminino, e número, singular e plural. Olha só o exemplo. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais. Note que nós temos 3 palavras aí em destaque. Interpretação é um substantivo, lei é um substantivo e fins também como substantivo. Então, temos que interpretação está no singular e é uma palavra feminina.
Lei também está no singular e é uma palavra feminina. Fins está o quê? Escrito no plural e é uma palavra masculina. Então, as palavras que acompanharem eles deverão vir de que maneira? Obedecendo à concordância entre gênero e número. No primeiro caso, interpretação, a contração nessa preposição formada por contração, ela é feminina e ela está no singular. Então, concorda com a palavra interpretação, que é o substantivo. Por quê? A palavra interpretação é um substantivo feminino que está no singular. E a regra diz o quê? Que artigos, adjetivos, pronomes, numerais devem o quê? Aparecer aí, ó, concordando em gênero, masculino e feminino, e número, com o substantivo. Foi o mesmo que aconteceu com a palavra desta. Desta aí, né, pronome demonstrativo, ó. Então, nesse pronome demonstrativo, ele não poderia ser escrito deste, porque deste é masculino e a palavra lei é feminina. Não poderia ser escrito destas, com S no final, porque lei veio sem S, veio no singular. Então, aí nós temos um substantivo feminino no singular. Logo, o pronome teve que vir também no feminino e no singular. Já quando eu tenho lá, ó, para os fins sociais, eu tenho que fins é o nosso substantivo. Então, as outras palavras vão concordar com ele. Se fins está no masculino plural, é certo que as palavras que façam referência a ele estejam no feminino? Não, não daria certo, né? Então, ó, os sociais, aí nós temos que estão no masculino e no plural. Tranquilo? O casaco das garotas é vermelho. Olha esse exemplo. Eu tenho aí os substantivos em destaque: casaco e garotas. Note que casaco está no singular, não é plural. Então, o número aí é singular. Já garotas, ó, terminou com S, então eu tenho o quê? Plural. O número aí é plural. Logo, as palavras que fizerem referência a garotas deverão aparecer no plural e serem femininas. Enquanto que as palavras que farão referência ao casaco devem ser masculinas e estarem no singular. Então, é o caso de o. O aí é o nosso artigo. O casaco. Então, o funciona como artigo masculino e esse artigo masculino aí, ele vai estar onde? No singular ou no plural? No singular. Enquanto que vermelho, como é o casaco? Vermelho. Vermelho é um adjetivo. E por que ele não veio vermelha, professor? O casaco das garotas é vermelha, porque nós não estamos falando das garotas, nós estamos falando do casaco delas. Então, vermelho é masculino e está no singular. Já quando eu me refiro a garotas, ó, a preposição aí das, né? Houve o que aí? Uma contração. Então, a junção, né, da preposição de com o artigo as, juntaram-se, teve a contração, o de sumiu e ficou das. Das concorda aí em gênero feminino, garotas é feminino, e no plural. Está no plural e garotas também está no plural. Olha aí, casaco, o concorda com casaco, vermelho concorda com casaco e das concorda com garotas. O artigo o e o adjetivo vermelho
concordam com o substantivo em número, ou seja, singular ou plural, e gênero, masculino ou feminino. A contração das concorda em número e gênero com o substantivo. 2. Outros casos de concordância nominal. Quando o adjetivo aparecer aí proposto a vários substantivos. Como assim pós-posto, professor? Quando o adjetivo vier depois de quê? De vários substantivos. Se os substantivos forem do mesmo gênero, ou seja, todos eles forem masculino ou todos eles forem femininos, o adjetivo ficará no plural e concordará em gênero com os substantivos. Exemplo, comprou meias e camisetas novas para ir à escola. Note que meias e camisetas é o nosso substantivo, não é isso? E que depois do substantivo, de dois substantivos aí, né, ó, veio a palavra novas, que é o adjetivo. A regra diz o seguinte: se os substantivos forem do mesmo gênero, masculino ou feminino, vamos ver. Meias é uma palavra feminina. Eu não digo os meias, eu digo as meias. Eu não digo os camisetas, eu falo as camisetas. Então já vi que são do mesmo gênero, estão no feminino. A regra diz se o adjetivo aparecer depois de vários substantivos do mesmo gênero, ele ficará no plural e concordará em gênero com os substantivos. Então, ó, meias e camisetas trazem a ideia de duas coisas, né? Então, já vão para a palavra vai para o plural. Então, novas veio para o plural, por quê? Porque esses substantivos são do mesmo gênero. Então, não faria sentido ser escrito como novo ou ficar no singular. Agora, quando o substantivo for de gênero diferente, o adjetivo pode ficar no masculino plural ou concordar apenas com o substantivo mais próximos. Olha o exemplo. Comprou sapatos e camiseta novos para ir à escola. Olha a regra acontecendo. A regra diz se eu tiver substantivos, ó, o que? Diferentes. Sapato é masculino, camiseta é feminino. Então, o adjetivo pode ficar no masculino plural. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu quis concordar com os dois, então foi para o plural, né? E ficou no masculino, porque você não pode dizer, ó, que são novas, porque sapato é masculino. Então você tem que concordar com a palavra, sapatos. Sapatos e camisetas novos para ir à escola. Agora, se o quê? Se eu não quiser usar novos, no plural, aí eu vou ter que concordar com a palavra mais próxima. Então, se fosse escrito, comprou sapatos e camiseta nova para ir à escola. Camiseta veio no singular, então nova também virá no singular. Se sapato estivesse no lugar de camiseta, comprou camiseta e sapatos novos. Já iria para o plural, porque sapatos ficaria aqui e a regra diz, ó, que ele pode concordar com o mais próximo. Como sapato está longe dele, ele teve que concordar aqui com camiseta. E camiseta, ó, está no singular e é feminino. Então, singular, nova, e feminino também. B. Adjetivos antepostos a vários substantivos. Concordam apenas com o mais próximo. Agora aqui não tem conversa. Quando os adjetivos surgirem antes dos substantivos, ele terá que obrigatoriamente concordar com o substantivo mais próximo a ele. Então, ó, guardei antigas fotos e álbum.
A palavra antigas é o adjetivo em questão. Guardo antigas fotos e álbuns. Fotos antigas e álbuns antigos, né? Só que eu não posso aqui fazer como eu fiz lá no outro. Colocar antigos no masculino para concordar com álbuns lá. Não, ele vai ter que concordar com o mais próximo, porque primeiro veio o adjetivo e não o substantivo. Então ficou antigas para concordar com fotos. As fotos antigas. Já aqui, ó, álbuns veio primeiro. Então, antigos concordou com álbuns. Guardo os antigos álbuns. Ou guardo antigos, né, álbuns. Outro caso, adjetivo com predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Lembram lá que eu ensinei o que é uma oração com o verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele, né, que indica apenas uma ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Quando eu digo assim, Aline é linda. Essa palavra linda é chamada de predicativo, porque traz uma característica de como a Aline é. Então, predicativos são adjetivos também, tá? Só que aí, vejam, eles têm uma finalidade, funcionar como predicativo da oração. Adjetivo como predicativo do sujeito, anteposto, ou seja, vindo antes ou depois, o adjetivo vai concordar com todos os substantivos. Então, olha lá, o pai e a mãe estavam compenetrados. Eu não poderia dizer que o pai e a mãe estavam compenetrada, nem que o pai e a mãe estavam compenetrados. Não. Como compenetrados aqui exerce a função de predicativo do sujeito, ele vai ter que concordar com os dois, tanto com pai quanto com mãe. Então, pai e mãe. Aqui, ó, nós temos uma ideia de singular, singular. Mas são dois sujeitos, então a palavra irá para o plural. O pai e a mãe estavam compenetrados. Estavam compenetrados o pai e a mãe. Quando eu tiver dois ou mais adjetivos relacionados a um substantivo, o que é que isso vai acarretar? Ó, dois adjetivos ligados a um substantivo, o substantivo e seu artigo podem ser colocados no plural. Exemplo: foram hasteadas as bandeiras brasileira, argentina e uruguaia. Dois ou mais adjetivos, ó, né? Brasileira, argentina e uruguaia, fazendo relação a quem? Ao substantivo bandeiras. Aí aqui a regra diz que quando eu tiver esse tipo de caso, mais de dois adjetivos fazendo referência a um único substantivo, o substantivo e o artigo serão colocados no plural. Então, ó, foram hasteadas as bandeiras. Só eles dois. O restante continua no singular. As bandeiras brasileira, argentina e uruguaia. O substantivo poderá permanecer no singular, desde que o artigo vá aparecer junto com os adjetivos. Então, olha só o exemplo. Foram hasteadas a bandeira. Note que agora o substantivo está no singular. Mas olha a diferença. A bandeira brasileira, a argentina e a uruguaia. Nesse caso, é necessário colocar aí o artigo a antes dos outros adjetivos, né? Argentina e uruguaia. Terceiro caso, nós vamos para os casos especiais. Palavras como anexo e obrigado concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, veja, se a palavra que eu estiver usando for masculina, vai ficar anexo. Se for feminina, vai ficar anexa.
Se eu estiver dizendo obrigado e eu for uma mulher, eu terei que dizer obrigada. Se eu for um homem, eu não posso usar obrigada, eu vou ter que usar obrigado. Então, bora lá. Exemplos. O documento anexo deve ser carimbado. Anexo concordou em gênero, documento está no singular e é masculino. Anexo é masculino. Documento está no singular. Anexo também está no singular. As fotos seguem anexas. Fotos veio no plural. Logo, anexas veio no plural. Fotos está no feminino. Anexas também está no feminino. Então, a gente diz que aí a palavra está no feminino plural. O rapaz agradeceu e disse obrigado. A moça agradeceu e disse obrigada. Obrigada, concordando com moça. Obrigado, rapaz. A expressão em anexo é invariável. Então, não há feminino ou masculino. Tá? Então, vai ser, ó, seguem em anexo os documentos. Bastante, só, caro, meio, podem ser palavras variáveis ou invariáveis. Quando elas forem variáveis, nós vamos tratar de adjetivos. Quando elas forem invariáveis, nós vamos falar de quê? De advérbio, porque o advérbio não muda, né? Vocês já sabem disso, já teve essa aula. Então, ó, a palavra bastante, quando for adjetivo, vai concordar com o substantivo. Então, bastante é um adjetivo que significa muito ou muita. Então, ele vai variar em número. Vai poder ir para o plural. Então, ó, exemplo. Tenho bastantes coisas a fazer. Como bastantes aqui traz a ideia de muitas coisas, né? Ele pode ir para o plural. Já no outro caso, ó, estavam bastante preocupadas. Bastante aqui não foi para o plural, mesmo preocupadas estando. Por que que não foi? Porque esse bastante não é mais adjetivo. Esse bastante aqui é advérbio. E advérbio não varia, é invariável. Ó, estavam bastante, muito. Muito não vai para o plural, bastante também não. Se o bastante for adjetivo, aí sim vai para o plural, tá? Só ou a sós. Só, como adjetivo, pode ir para o plural. Vai concordar em número com a palavra. Então, veja lá, ó. As crianças não ficam sós. Crianças veio no plural. Então, sós teve que vir no plural. Já se fosse um advérbio, esse só não teria mais o sentido de sozinha, e sim de somente. Então, ó, estávamos só descansando. Se você colocar sozinha, vai ficar sem sentido. Estávamos sozinha descansando. Ah, tá, professor. Elas estavam sozinhas ali, beleza, tranquilo. Mas a intenção não foi essa. Foi dizer que nós estávamos somente descansando. E quando eu uso o advérbio só e tem a ideia de somente, ele não pode ir para o plural. Tranquilo? Vai ficar no singular. A sós, do mesmo jeito, é uma locução adverbial invariável. Gostavam de ficar a sós. Não vai aí, ó, para o plural. Ela já é escrita assim no plural, não vai para o singular, perdão. Meio. A palavra meio também confunde muita gente. Quando o meio for numeral, ele vai significar metade. E aí ele vai poder mudar. Por exemplo, vai ser variável, podendo ir para o feminino e podendo ir para o plural ou não. Tá? Então, ó, vou ao meio-dia
e meia. Como nós estamos falando da metade do dia, ou metade da hora, né? Vou meio-dia e meia. Então, aqui, metade de uma hora é o quê? Meia hora. Eu não digo meio hora. Logo, meio variou. Ele foi para o feminino, para concordar com a palavra hora. Então, meia hora. Metade, né, da hora. Advérbio, o meio como advérbio. Como é que ele vai ser? Um pouco, ele significa um pouco, né? E é invariável. Então, ó, chegarei um pouco cansado. Eu não posso dizer chegarei meia cansado. Não, porque meia dá a ideia de metade. E eu não estou dividido. Eu quero dizer que eu estou um pouco. O meu modo, a minha maneira de estar, está um pouco cansativa. Foi o exemplo aqui, ó. Chegarei meio atrasada. Então, meio, um pouco atrasada. Não poderia usar meia atrasada, tá? Porque aí não é numeral, e sim advérbio. As expressões é proibido, é necessário, é preciso, é bom, não variam quando o substantivo não estiver determinado por artigo, adjetivo ou pronome. Então, ó, quando o substantivo não aparecer com artigo, com adjetivo, pronome, proibido vai ficar do mesmo jeito aí. É proibido. Então, exemplo, é proibido a entrada de crianças. Note que entrada não veio com adjetivo, não veio com artigo e muito menos com pronome. Então, a expressão é proibido se manteve invariável. Agora, se o substantivo vier determinado com artigo, por exemplo, essas expressões vão variar normalmente, concordando com esse substantivo. Olha o exemplo. É proibida a entrada de desconhecidos. Note que agora a palavra entrada veio determinada com o substantivo ou o artigo a. O artigo a, ele veio aí, ó, determinando o substantivo entrada. Logo, a palavra é proibida, né? A expressão teve que ir para o feminino. É proibida esta entrada. Esta é um pronome demonstrativo feminino. Então, proibido mudou de novo. Ficou é proibida. E, por último, a palavra menos. Como é advérbio, não pode ser flexionado. Então, ele vai ser sempre menos. O chefe tinha menos experiência que o funcionário. Mesmo o chefe aí, estando no singular, menos vai ficar no plural, porque ele não é flexionado, tá bom? Então, eu termino por aqui essa explicação. Deixa eu voltar. Termino aqui a explicação, tá? E deixo para vocês um abraço carinhoso e até a nossa próxima aulinha, tranquilo? Anota tudo bem direitinho aí, que na próxima aula a gente se encontra. Beijo!